Boa noite, amados. O pastor Jair está em viagem e hoje a amada vai trazer a palavra a nós. E queria pedir a vocês que prestassem atenção. Ela vai trazer a palavra do Senhor e sabemos que toda a palavra é inspirada por Deus. E ela é útil no ensino, na correção, na admoestação, na justiça do Senhor, e para que todo homem de Deus seja plenamente apto para as boas obras. Ela passou um dia atípico, né? Meia ruinzinha hoje, o grupo teve orando por ela e graças a Deus ela está aqui, né? Então, sejam abençoados com a palavra que ela vai trazer essa noite. Amém? Queria orar por ela e por vocês também nesse momento. Vocês possam estar fechando os olhos. Paizinho, nesse momento, Senhor, cremos que o Teu Espírito Santo está no meio de nós. Que o Espírito Santo venha repreender agora toda a distração, toda a artimanha, toda a armadilha de Satanás para tirar o nosso foco da palavra, que caia por terra agora. Também, Senhor, todo o cansaço do dia, toda a pressão e opressão maligna, Senhor, caia por terra agora, Pai, em nome de Jesus. Que possamos estar com os nossos corações abertos, Pai, para receber a palavra que vem do alto, Senhor. Paizinho, oro agora pela Milene, Senhor, que ela seja a Tua boca, Senhor, que ela seja as Tuas mãos aqui nesse lugar, e que Tu fales através dela, Senhor, aquilo que precisamos ouvir e não aquilo que queremos ouvir, Senhor. Usa, Senhor, essa Tua serva fiel, Senhor, para nos abençoar com a Tua palavra, Pai. E que o Espírito Santo dê toda a autoridade da palavra agora, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Vocês sabem que eu passei muito mal a noite passada e hoje também, durante o dia, e achei que não ia dar para vir, mas daí nós oramos, né? O grupo todo orou, né, Marta, conosco, e amém, para a honra e glória do Senhor, porque não é por mim, é para Ele, né? Eu estou aqui, tá? Então, vamos lá, vamos ver um pouquinho. Ele vira. Ah, sim, as crianças para a salinha. Desculpe, tia. Amém. Irmãos, eu queria dizer para vocês que essa palavra que eu vou pregar hoje, eu preciso muito mais dela do que vocês, com certeza. Por isso que o Senhor me trouxe essa palavra. E é uma coisa que eu preciso muito aprender. E eu queria compartilhar, então. Sabe que eu sempre oro assim, porque aprendi com uma irmã que nós precisamos ser como luvas descartáveis na mão do Senhor. Uma irmã muito preciosa que ensinou isso para nós. Eu sempre peço, Senhor, pode me usar como uma luva descartável, quando Tu quiser, a hora que Tu quiser, para a honra e glória Tua, Senhor. Então, amém, tá, amados? Eu queria ler a primeira palavra, em Atos 2, 43 a 47. Amém. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam.
Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Eu queria ressaltar com vocês esta parte aqui, ó. Desfrutando da simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. E eu também queria ler mais uma palavra para a gente iniciar, que é João, capítulo 13, versículo 12 a 14. São duas palavras bem conhecidas. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou a seu lugar e perguntou: vocês entendem o que eu fiz? E daí ele disse assim: vocês me chamam mestre e senhor, e têm razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Então são duas... tem mais, né? E uma vez que... Arthur, é até o 17. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. E eu lhes digo a verdade: o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes se as praticarem. Também queria ressaltar essa parte aqui. Agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes se as praticarem. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Tudo bem? Então tá. Antes de eu iniciar mesmo, de verdade, queria dar boas-vindas, que temos pessoas nos visitando, né? Então, queria dar as boas-vindas. Sintam-se em casa. Vocês percebem que em Atos 2, eles são chamados de apóstolos, e em João 13, eles são chamados de discípulos, e eles são as mesmas pessoas, são os 12 de Jesus, né? Os 12 que aprenderam com o Mestre, né? Os que foram os amigos mais íntimos de Jesus, os mais próximos. Quando eles são chamados de discípulos, é porque eles estão aprendendo. E quando eles são chamados de apóstolos, eles estão ensinando a alguém a palavra de Jesus. Nós também somos discípulos de Jesus, né? E também temos sobre nossas vidas algumas pessoas que o Senhor colocou para nos liderar e nos ensinar. O pastor, os discipuladores, a liderança, né? Nós também temos essas pessoas, por isso, nessa situação, nós somos discípulos quando estamos aprendendo. Mas algumas vezes, o Senhor quer que nós sejamos pregadores da sua palavra. E Ele quer que a gente fale dele para a vida de outras pessoas, pessoas que passam pela nossa vida e que precisam saber que existe um Deus, que existe um Rei, um Senhor e um Salvador. E é sobre isso que nós vamos falar hoje também, sobre a nossa condição de propagadores da Igreja do Senhor. E também da nossa condição de servos e escravos do nosso Mestre Jesus. Inicialmente, nós vamos falar de uma condição de cada um de nós ao colocar em prática aquilo que o Senhor nos ordena, em Atos 1:8. Isso é uma ordenança do Senhor, ela está em 2 lugares, Atos 1:8, que diz assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E lá em Mateus 28, também tem uma ordem do Senhor. Mateus 18 a 20.
Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Isso é promessa do Senhor, né? Ele dá um mandamento para nós e também nos dá uma promessa aqui, que Ele sempre estará conosco, até os últimos dias. Porém, o Senhor, Ele quer de nós, acima de tudo, humildade e dependência daquilo que Ele quer falar através de nós. Então, sempre que a gente for falar para alguém, nós temos que pedir para o Senhor, para Ele nos mostrar aquilo que Ele quer dizer para essa pessoa. Porque, na verdade, humildade significa ser dependente do Senhor. Humildade não tem nada a ver com coitadinho, com pobrezinho. Uma pessoa humilde é uma pessoa que ela é dependente do Senhor. E quando nós queremos acertar, quando nós queremos fazer uma coisa certa, nós precisamos pedir a opinião de Deus. O que Ele quer de nós? De que forma Ele quer que façamos aquilo? Isso é importante para o Senhor, porque Ele precisa trabalhar em nós. E aí nós abandonamos nossas vontades e prevalecem as vontades do Senhor na nossa vida. E por que eu falei, gente, da igreja primitiva e da cerimônia de Jesus lavando os pés dos discípulos? Porque essas duas passagens, a do lava-pés, ela representa a humildade do Senhor, Ele ensinando o que nós temos que fazer, né? E a outra palavra, a dos apóstolos, também mostra como eles viviam. É claro que é uma situação diferente, é no início da igreja, eles conseguiam viver daquela forma, porém nós também temos que saber que nós somos irmãos. E nós precisamos nos preocupar uns com os outros. Nós precisamos saber o que está acontecendo com o nosso irmão, na vida do nosso irmão, o que ele precisa, de que forma podemos ajudar, de que forma podemos fazer uma oração, o que ele está precisando. Nós podemos ajudar, porque nós somos uma família. E uma família precisa estar junto, precisa se ajudar. Temos diferenças? Claro que temos, como todas as famílias têm. Mas nem por isso deixamos de ser irmãos. O que nos une aqui é um único propósito, que é o Senhor Jesus, é o nosso Salvador. Ele nos trouxe aqui pessoas muito diferentes, profissões diferentes, pensamentos diferentes, vidas diferentes, mas uma coisa nos une, que é o Senhor Jesus. E isso, gente, é só o Evangelho que faz, né? O Evangelho, ele é poderoso nisso, em trazer as pessoas diferentes para o mesmo lugar, para que elas possam congregar, né? E aí ele vem aquela palavra, suportai-vos uns aos outros. Suportar não quer dizer no sentido aturar uns aos outros, é suportar, carregar no ombro, ajudar, suporte, dar suporte para as pessoas. Esse é o verdadeiro significado do Evangelho que Jesus fala aqui. E diante dessas duas palavras, eu queria fazer umas perguntinhas que vocês, cada um, fica para si, né? Como tem sido a nossa igreja, a igreja no mundo, como ela tem sido nos dias de hoje? Como nós cristãos temos nos comportado? Que exemplos temos dado àqueles que não professam a mesma crença que nós temos? Aqueles que não creem em Jesus? Que exemplos nós temos dado? Onde está o amor, o perdão, a tolerância, a paz com todos? Por que motivo nossas lágrimas têm sido derramadas? Nós somos privilegiados por conhecer esse Deus, saber que Ele morreu, ressuscitou por nós. Temos um Salvador que nos conectou de novo com o Pai, né? Que nos perdoou, que levou nossos pecados, pelas pisaduras dele fomos sarados. Por tudo isso nós somos muito privilegiados. Mas será que as pessoas que nos rodeiam, elas sabem desse privilégio? Ou elas querem esse privilégio para elas?
Será que o nosso exemplo está fazendo com que essas pessoas queiram esse Jesus que nós temos? O mundo está cheio de maldade, gente. Ele está imerso em maldade. A palavra diz, o mundo jaz no maligno, né? Mas nós não podemos deixar que as coisas daqui deixem nós frios, deixem nós apáticos, deixem nós insensíveis ao nosso irmão, ao que o outro precisa. Será que... eu estou fazendo essas perguntas porque esses dias uma pessoa me disse assim, eu não sei se eu vou me lembrar bem certo da pergunta dessa pessoa, mas ela me falou mais ou menos assim, por que vocês acham que vocês sabem mais que os outros? Por que vocês se acham mais importantes que os outros? Não seria bom que as pessoas tivessem essa ideia de nós, né? Nós não somos mais importantes que ninguém e nós não sabemos mais do que ninguém. Apenas nós conhecemos esse Deus, esse Jesus, que é maravilhoso, e nós queremos trazer essas pessoas para cá ou para algum lugar onde elas possam conhecer Jesus. Na nossa casa, por exemplo, elas também podem conhecer Jesus, não é verdade? Mas será que as pessoas que estão ao nosso redor, elas pensam isso de nós? Elas acham que é isso que nós queremos, apresentar Jesus para elas? Será que nós temos diminuído para que ele cresça? Como diz no louvor, né? Nosso mestre deixou um grande ensinamento, o de servir sempre. Mas não é só servir aos que amamos. Aí é muito fácil. Servir a quem concorda conosco, servir aqueles que nos amam, aqueles que são agradáveis, que são cordiais. Mas Jesus não disse assim. Nós temos a mania de achar que quem discorda de nós não nos ama. Não é isso. As pessoas podem discordar e mesmo assim se amar. Não é verdade? Nós aqui, por exemplo, temos pensamentos diferentes, mas nós os amamos como irmãos que somos. Porque, na verdade, quando Deus deu o seu único filho para salvar a humanidade, ele não escolheu quem ele iria salvar. Ele salvou a todos os que creem. Ele disse, né, que seriam salvos todos aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus. Mas ele não disse, eu vou morrer por aquele, eu vou morrer pelo outro, aquele eu não vou morrer. Não, Jesus não escolheu. Ele morreu por todos, mesmo sabendo que alguns iam negar. Iam negá-lo, né? Iam negar Jesus, mesmo sabendo disso. Mas ele não escolheu. Então, nós também, nós não podemos escolher. Nós temos que pregar a palavra para todos. Quem quiser vir, quem quiser buscar, quem quiser receber, vem, né? Porque nós temos sempre que nos lembrar que quando Jesus lavou os pés naquela cerimônia da ceia, da última ceia, ele lavou os pés de Judas também. E Judas, o que Judas foi? Judas foi o traidor de Jesus. E Jesus sabia que ele ia trair Jesus. Mas mesmo assim, Jesus foi lá e lavou os pés dele, mostrando o que para nós? Que a nossa função é servir. Se a outra pessoa não quiser ou não aceitar, aí o problema é dela com Deus, mas nós fizemos nossa parte. Nós precisamos ter consciência também. Desculpem, vou voltar um pouquinho aqui. Quando Jesus morreu na cruz, ele não escolheu somente algumas pessoas, ele morreu por toda a humanidade, mesmo conhecendo a nossa essência, que não é nada boa. Precisamos ter consciência de quanto somos pecadores e maus, por isso que nós temos que fazer tudo através de Jesus. Por nós, não pela nossa força e pela nossa vontade, mas por Ele. A vida que nós ganhamos quando nós conhecemos Jesus, ela precisa se desenvolver, ela precisa crescer, né?
no sentido de conhecimento, de amor e de todas as coisas do Evangelho do Senhor. E Deus preparou um lugar para que a gente se desenvolvesse. E eu creio que esse lugar é dentro da igreja. Porque nós estamos aqui sempre aprendendo, sempre nos desenvolvendo, sempre buscando, mesmo sendo parte dessa humanidade que é má e pecadora, mas a gente pelo menos está ouvindo e tentando. Nunca vamos conseguir, mas estamos trilhando o caminho de Jesus. Ele sabe das nossas limitações, Ele sabe até onde a gente pode ir, mas Ele também sabe da nossa fé e do nosso amor por Ele. Por isso que Ele nos perdoa e nos ajuda. Vou tomar uma aguinha, tá? Mas de que forma a gente vê aquelas pessoas que não estão dentro do templo conosco? Como que a gente vê? Por que eu pergunto isso? Porque ao nosso redor tem algumas pessoas que insistem em se afastar de Deus, né? Elas insistem em não ler a palavra, não orar, não buscar o Senhor. Elas acham que é assim. Mas como que nós nos comportamos em relação a elas? Nós temos que nos comportar com muito amor, com muita paciência, com muita tolerância. Sabe que os meus 2 filhos estão afastados do Senhor, mas eu percebo assim que quando a gente dá muito amor para eles, assim, claro, é recíproco isso. Eles vêm, né? Eles recebem e correspondem, né? Mas assim, muitas vezes nós temos que exercitar nosso amor, nossa tolerância, nossa paciência, porque não é fácil quando eles estão teimando, quando eles querem coisas que a gente sabe que não vai ser bom para eles. Não é verdade? Quem aqui tem algum filho mais velho, assim, ou mesmo pequenos, os pequenos também teimam, né? E também querem coisas que a gente sabe que não são boas para eles. Então, aí nós temos que exercitar muito o nosso amor e nossa paciência, nossa tolerância, porque não é fácil. Mas o Senhor dá graça. Amém? E uma outra perguntinha que eu queria fazer. Como que nós vemos os irmãos de outras congregações? Será que nós somos melhores? Será que eles são melhores? Será que eles têm mais fé? Nós temos mais fé? Será que quando a gente chegar lá no céu, o céu vai ser compartimentado? Um lugar para cada igreja? Eu acho que não, né, irmãos? Eu acho que vai ser todo mundo junto, para a honra e glória do Senhor, porque é para isso que nós vamos para lá. Amém? Então, assim, ó, como eu disse no início, eu estou falando essas coisas porque eu preciso muito aprender. Eu já julguei muito as outras congregações, sabe? Já falei muita coisa que não devia. Então, assim, vamos ter cuidado, né, irmãos? Porque são tão crentes como nós. E nós não sabemos quem vai para o céu, né? Às vezes a gente se acha tão espiritual e tão correto e os outros tão errados. Não é verdade? Mas daí a gente já decide quem que vai para o céu. Fulano vai para o céu, fulano vai para o inferno, fulano... Não é assim. Não tem nenhum lugar na Bíblia que a gente tenha ganhado essa tarefa de decidir quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Isso é com Deus. A nossa função é falar do Senhor. É trazer o Senhor para a vida das pessoas. Seguir o caminho de Jesus também é esvaziar-se de si mesmo. É diminuir para que ele cresça, né? Renunciar nossas vontades para dar lugar à vontade do Senhor. Jesus falou que somos a noiva dele. Ele fala na palavra, né? Nós somos a noiva do Cordeiro. Mas será que o Senhor quer poucas pessoas? Será que o Senhor só quer alguns para ser sua noiva? Não, o Senhor quer todos. Todos que Ele possa salvar. E como que Ele pode salvar as pessoas? Através de nós. Através da nossa boca, das nossas atitudes, da nossa vida, do nosso exemplo. É assim que Deus pode salvar as pessoas. Ele nos usa, né?
Então, às vezes, a gente pensa assim, mas não tenho para quem falar de Jesus. Não, mas não é só falar, é as atitudes também, é a forma como a gente se comporta, né? A forma como a gente trata o outro. Então, isso é muito importante, tá, irmãos? E nós temos que contribuir para que todas as pessoas que passam por nós conheçam quem é Jesus. Se a gente fala e as pessoas não aceitam, amém. A nossa segunda função, e muito, muito, muito importante, é orar por elas. A gente, quando se converte, a gente faz um caderninho lá de oração, né? E bota o nome das pessoas. E com o tempo, a gente esquece de orar pelas pessoas, mas nós não podemos esquecer. Essa é uma função muito importante do cristão aqui na Terra. É a nossa função. Porque nós não podemos nada, gente. É só o Espírito Santo que pode. Então, nós temos que orar para que o Espírito Santo toque aquelas pessoas. Uma vez eu ouvi de um pastor, o pastor Jair trouxe um vídeo para nós. E aquele pastor disse assim, eu não lembro o nome dele, mas ele disse assim, ore para que o Espírito Santo se revele para essa pessoa. Lindo, né? Amém. É isso. É isso. Se o Espírito Santo se revelar e aquela pessoa for tocada, e ela se deixar tocar pelo Espírito Santo, amém. Ela já conhece o Senhor. Nossa função de orar está feita. Uma vez eu perguntei para uma pessoa muito amada, que não está mais entre nós, e eu perguntei, porque logo que eu me converti, eu não conseguia orar pelos doentes que não eram da igreja. Se alguém que era fora da igreja me pedisse uma oração por cura, eu não conseguia orar. Eu achava que aquela pessoa tinha que vir para a igreja, aceitar Jesus, conhecer Jesus, para depois eu poder orar por ela. Daí ela era minha irmã, meu irmão, né? E aí, só que isso, ao mesmo tempo eu não conseguia, mas isso me incomodava. E aí eu conversei com a nossa amada Tina, né, na época, e ela me explicou assim, que eu podia orar por todas as pessoas, que eu devia orar por todas as pessoas. Orar por cura, por libertação, pelo que a pessoa precisasse, apresentar ela para o Senhor, e a parte do Senhor, Ele que ia fazer, não era eu que ia fazer. Né? E ela me ensinou, assim, com muita clareza, com muita tranquilidade, assim, eu consegui orar. Daí eu consegui orar por todos. E era tão bom poder orar por todas as pessoas. Jesus nunca escolheu nos evangelhos para quem que ele ia falar ou quem ele iria curar. Quem se apresentava para Jesus, ele conversava, curava, né? Trazia o reino para aquela pessoa. Jesus falou com prostitutas, Jesus falou com cobradores de impostos, Jesus falou com leprosos, Jesus falou com todos. Ele não disse, não, esse eu não vou falar, né? Tem o exemplo da mulher Ciro-fenícia, né? Que Jesus disse para ela que o pão era para ser dado aos filhos, mas ela respondeu, mas as migalhas, os cachorrinhos se alimentam das migalhas que estão embaixo da mesa. O que ela quis dizer? Que todos podiam se alimentar do Evangelho e que até uma migalhinha servia para conhecer o Salvador. Não importa, né? Porque ela não era judia, né? Israelita, né? Então mas ela se apresentou porque ela queria a cura para a filha dela. Ela não teve assim barreira. Ela foi buscar a cura para a filha dela. Não importava. E Jesus soube amar aquela mulher e concedeu a cura, restituiu, né, a filha que estava endemoniada. Na parábola da multiplicação dos pães, por exemplo, fala ali que Jesus alimentou 5.000 pessoas. Jesus escolheu para quem ele ia dar o pão e o peixe?
Não, Jesus deu, Jesus multiplicou e todos se alimentaram, todos que estavam ali se alimentaram. Isso quer dizer para nós, irmãos, que todos podem buscar a palavra do Senhor e todos têm direito a receber a palavra do Senhor. Todos podem se tornar filhos de Deus. Basta buscar a palavra. E a nossa função, falar. Eu queria colocar Mateus 13, 24 a 30. Eu prometo que já estou acabando, porque eu falo meio monótona, assim, vocês estão com uma carinha de cansados, assim. Mas eu já estou terminando. Mateus 13, 24 é a parábola do joio e do trigo. Sérgio, você que é agrônomo, eu nunca vi, né, o joio, né, só vi trigo. Daí eu fui pesquisar como é que era, né, e daí algumas coisas que eu falar errado, você me corrija, por favor, tá? Então, assim, outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Amém. Então, pesquisando um pouquinho sobre o joio e o trigo, falava ali assim, ó, o joio, ele cresce junto com o trigo, mas ele não se inclina e ele não tem semente, é isso, Sérgio? E o trigo, ele dá semente, ele dá fruto e ele também se inclina, em sinal de humildade, de dependência do Senhor, né? Então, aqui, Jesus estava comparando aqueles que têm frutos, aqueles que realmente vão apresentar alguma coisa para o Senhor, e aqueles que só estão ali no meio, mas não têm fruto, não estão ali, né? Vão ser arrancados e queimados. E o que vocês acham? Que o joio está todo fora da igreja e dentro da igreja está só o trigo? Acho que não, infelizmente, né, irmãos? Infelizmente. Mas Jesus mostra que o joio pode, né, que é para deixar ele crescer, até o tempo da ceifa. Eu entendo aqui, irmãos, que Jesus está afirmando para nós que muitos podem vir a ser trigo, mesmo já sendo joio. Podem mudar, podem começar a dar fruto e podem se tornar trigo. Então, por isso que não é para separar, por isso que não é para tirar, porque vai tirar tudo junto, vai tirar trigo no meio do joio, joio no meio do trigo. Então, esperar o momento certo. Jesus disse que a gente seria conhecido pelos nossos frutos, mas ele não mandou separar quem não tinha frutos. Ele só disse que a gente seria conhecido pelos nossos frutos. Separar o joio do trigo não é tarefa nossa. Daí nós temos também ali em Gálatas 5:22, que os frutos do Espírito, alguns deles, porque tem mais lugares que fala, né? Amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Então, alguns frutos, alguns exemplos, né? Alguns exemplos de frutos do Espírito. Esses frutos que são a semente do trigo, que nós podemos gerar esses frutos. Frutos bons. Frutos que depois crescem e semeiam e dão mais, né? 30, 60, 100, não é assim que diz a palavra, né?
Irmãos, eu queria ler um textinho bem pequeno. Não é da Bíblia, é um texto que saiu na 0 Hora, mas é um texto que o dia que eu li me chamou muito a atenção. E eu queria compartilhar com vocês. É um texto bem curtinho, eu vou ler ele agora. É do colunista Jefferson Tenório, ele é negro. Ele colocou esse texto em 15/11/2022. E o título do texto é assim: Você gostaria de ser tratado como os negros são tratados? Aí ele começa assim: Você gostaria de receber o mesmo tratamento que os negros recebem? Se a sua resposta for não, é porque você tem consciência de como os negros são tratados no Brasil. Mais uma vez, essa publicação é lá em novembro, né? Era perto do Dia da Consciência Negra, né? Aí ele diz assim: Proponho o seguinte exercício: vista a minha pele enquanto você me lê. Imagine que você está preparando uma janta e lembra que não tem um item importante da receita. Você pensa em ir ao supermercado com a roupa que está, mas antes passa pelo espelho. Não acha bom sair de qualquer jeito. Precisa estar bem vestido. Troca de roupa. Caminha pelas ruas. São apenas 4 quadras. Logo à frente, uma senhora desconfiada olha para trás. Você não quer que ela ache que você é um suspeito e vai assaltá-la. Decide atravessar a rua. Mais adiante, um carro da brigada passa por você. É um momento tenso, porque você lembra das 15 vezes que foi abordado apenas por ser negro. Quando entra no supermercado, olha para o segurança e dá boa noite. Ele te olha de volta, mas não responde. Você está com pressa, mas não pode ser apressado. Sabe que não pode simplesmente pegar um produto com rapidez e ir para o caixa. Você precisa parecer inocente, porque você já é naturalmente suspeito. Sua tarefa é sempre provar o contrário. Provar que não é um criminoso que só quer terminar a sua janta. E se por acaso você não encontrar o item que você precisa, você não pode simplesmente sair. O segurança vai desconfiar, vai achar que você foi ali para roubar. Entre os corredores, você vê o mesmo segurança atrás de você. Fica na dúvida se está sendo seguido. Acaba levando um produto qualquer para não acharem que furtou algo. Vai para o caixa, paga e depois passa pela porta com receio de que aqueles detectores apitem por qualquer motivo e você seja acusado de roubo. Descrever esta cena cotidiana me faz pensar que tipo de mentalidade é essa, que tipo de imaginário tão fundante e profundo se instalou em nossa psique social e de lá nunca mais saiu? Daí ele continua aqui, mas assim, quando eu li esse texto me tocou profundamente, assim, porque eu nunca tinha me colocado nesse lugar. Eu nunca tinha me colocado na situação do outro. E quando eu li esse texto, me coloquei. E fiquei profundamente, assim, envergonhada. Porque eu sou essa pessoa que anda na rua e que acha que vai ser assaltada. E para encerrar, irmãos, eu queria ler um texto bíblico com vocês, João 3, 25-30. É isso mesmo, João 3, 25-30. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram, era aqui que eu queria chegar, Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma. Acho que faltou alguma coisinha. Respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunha do que eu vos disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como o seu precursor.
O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente o ouve muito e se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Aqui é João Batista falando, né, de Jesus Cristo. E ele termina essa passagem dizendo: convém que Jesus cresça e que eu diminua. E nós temos que fazer assim também, nós temos que agir assim. Nós temos que lavar os pés uns dos outros para ser a verdadeira igreja de Jesus. Só que tem uma coisa, a gente não consegue fazer isso sozinho. É muito difícil. A gente está tão apurado, a gente está tão oprimido com o nosso dia a dia que nós não conseguimos pensar muito no outro, não é verdade? Para vocês terem uma ideia, hoje, por exemplo, eu até disse para a Marta que foi uma bênção essa doença que eu tive, porque eu consegui ficar em casa, eu não ia ficar em casa, eu ia trabalhar e tinha várias outras coisas. Eu consegui orar muito mais e eu consegui ouvir louvor quase o dia inteiro, gente. Nunca a gente consegue isso, porque o dia a dia tem demandas e nós temos que cumprir, não é verdade? Então, assim, que bom a gente poder ter um tempinho com o Senhor, porque sem Ele nós não conseguimos nada. Sem Ele a gente pode fazer esforço, a gente vai dar murro em ponta de faca e não consegue nada. É o Senhor que vai nos capacitar para fazer essas coisas que nós falamos aqui hoje. É o Senhor que nos dá um coração de carne e tira o nosso coração de pedra. Convém que Ele cresça em nós, para nos capacitar cada vez mais a sermos luz e sal nessa terra. Porque Ele prometeu em Apocalipse 22:20, que Ele virá sem demora. Amém? Então, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Espero que me desculpem que assim, a gente não tem a prática do pastor, né? E nem quero, né? Mas, amém, tá? E eu queria dar uns recadinhos para nós encerrar. Essa segunda agora, sábado tem ceia, às 8h. Domingo tem culto às 7h30. E segunda, acho que volta a oração normal, né, Zago? Não sei. Acho que volta a oração normal a partir das 8h. E também o culto dos jovens, que vai ser ali no feriado, né, no feriado do Carnaval, ali vai ter o culto dos jovens. Quem vai vir ministrar é o Marco Reis. Então, seria bem importante assim que os jovens já fossem se preparando para não perder, né? Tá? Amém? Então, queria encerrar, se você puder orar por nós, de novo. Amém. Palavra abençoada. E eu estava ouvindo ali, e quando tu ligou para a Marta, né, dizendo que estava ruinzinha, já não foi falta de fé, viu, que o Senhor ia te curar, mas eu digo, já tracei um plano B. Daí eu comecei a buscar algo para trazer essa noite, né, e eu ia trazer uma palavra sobre a personagem Raabe. E tu falando ali que Deus... que o próprio Jesus não excluiu Judas, né, que foi o traidor, mas ainda chamou ele de amigo, né, quando ele deu um beijo. Deus é assim, sabe? Deus é assim. Raabe era uma meretriz, uma prostituta cultual da época, e ela se entregou ao Senhor. E o Senhor pegou ela para fazer parte da família dele. Ela está na genealogia de Jesus, né? Uma meretriz, que de repente muitos de nós não colocaria ela no lugar em que ela ocupa hoje. E no livro de Hebreus, se eu não estou enganado, fala da fé e fala dela, uma mulher de grande fé. O projeto de Deus continua, e Ele quer uma família de muitos filhos, de muitos irmãos. Continua, não terminou o projeto do Senhor. E Ele não exclui ninguém, é a gente que se põe de fora, né? E
certa vez eu ouvi uma pessoa dizer, mas se Deus é tão bom, por que Ele criou o inferno, então, né? Por que Ele separa pessoas para ir para o inferno e outros para ir para o céu? O Senhor não criou o inferno para nós. Está lá em Mateus, Ele criou o inferno para Satanás e seus demônios. Acontece que o homem se impõe debaixo do mesmo pecado de Satanás e acaba indo para o mesmo lugar. O Senhor não abençoa um em detrimento de outro, jamais. Ele quer todos. Todos são chamados. Aquele que ouvir a voz do Senhor, Ele vai acolher. Amém? Senhor, somos gratos pela essa palavra maravilhosa que o Senhor nos trouxe hoje à noite, Senhor. Que isso fique em nós, Senhor, não somente como uma mera informação, mas que o Teu Espírito Santo possa trabalhar nessa palavra, que ela seja como uma semente em nossos corações, que ela venha frutificar, Senhor, muito, e que possamos, Senhor, também abençoar outras pessoas, falando dessa palavra, Senhor, abençoando a outros, para que a Tua família venha a crescer a cada dia, Senhor. Paizinho, que o Senhor possa estar abençoando a cada uma das pessoas que vieram aqui essa noite, que tenham todos uma boa semana, Senhor, na Tua presença, e que Tu envias Teus anjos, Pai, para cada lar, que sejam protegidos em Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém.